Olha, pela manhã, vizinhos, ex-funcionários, parentes das vítimas estavam, claro, né, apreensivos durante essa operação do Corpo de Bombeiros no bairro Jardim Vitória, onde esse prédio desabou. A repórter Ellen Oliveira acompanhou o trabalho de resgate de 2 idosos que estavam sob os escombros. 70 militares do Corpo de Bombeiros trabalham com a ajuda de cães farejadores e o apoio da Defesa Civil, Guarda Municipal e Polícia Militar. A maior dificuldade é calcular os movimentos para evitar um novo colapso da estrutura que possa colocar em risco a vida das vítimas e dos militares. Esse trabalho de escoras é um trabalho que cria segurança aos acessos que são ali construídos pelas nossas equipes. Então nós retiramos escombros, fazemos túneis de acesso e esses túneis precisam ser escorados ali por essas escoras pneumáticas que vão trazer segurança para que esse material não corra o risco de vir abaixo das nossas equipes ou das vítimas. O lar de idosos desabou 1h30 da madrugada. Segundo o Corpo de Bombeiros, 29 pessoas estavam no local. 9 saíram de maneira voluntária ou com a ajuda de vizinhos. Num primeiro momento, os militares resgataram 6 pessoas que foram encaminhadas a hospitais, incluindo uma criança de 2 anos de idade. Pela manhã, 2 pessoas foram resgatadas dos escombros, incluindo um idoso de 87 anos. A rua foi isolada. O silêncio era indispensável para que os bombeiros conseguissem fazer contato com as vítimas, como aconteceu com um idoso de 79 anos que correspondia à tentativa de comunicação do Corpo de Bombeiros. Na sequência, mais uma vítima foi retirada dos escombros. Tivemos às 8h56 da manhã a retirada de um idoso, também com vida, sinais vitais preservados, e saiu daqui do local no suporte avançado do SAMU. E às 9h27 da manhã, a retirada de um segundo idoso com vida, sexo masculino. Esse segundo idoso está recebendo atendimento no suporte avançado de vida do SAMU e agora uma avaliação médica se haverá necessidade ou se há tempo hábil para a interceptação da nossa aeronave ou a decisão por deslocamento via terrestre. Uma parede ficou de pé, mas corre o risco de desmoronar. Ela fica nos fundos do imóvel onde mora a Luana. O imóvel desabou praticamente todo, mas ainda ficou esta parede aqui no local, que é muito alta. Nós estamos aqui atrás do imóvel, então é uma rua íngreme, aqui a gente não percebe. Mas, obviamente, ela é uma parede bastante alta, deve ter aí, né, aliás, nem vou chutar porque uns 15, 20 metros, porque realmente é muito alta. Nós estamos aqui no local agora e, inclusive, a gente vai conversar com a proprietária deste imóvel aqui, que é a Luana, que vai conversar com a gente. A gente vai falar com ela, por favor, Luana, que autorizou a nossa entrada aqui. Ô, Luana, é uma situação de perigo para vocês aqui também, né? Bom dia. Bom dia. Sim, né? Porque como está com risco iminente, é um risco que qualquer hora pode cair, né? Ela pode qualquer hora cair, então corre o risco dela cair tanto para cá, quanto em cima dos escombros e ainda tem vítima lá, né? Agora, me conta uma coisa, a gente ficou sabendo, né, que o proprietário desse imóvel é o seu Renato, você conhece ele? O senhor Renato não, eu conheço o filho dele, que é o que a gente chama aqui todo mundo de Renatinho. Inclusive, a gente tem uma informação aqui que ele, infelizmente, continua soterrado. Sim, a informação que a gente tem é só essa mesmo, que ele ainda continua lá, mas o que o pai, a mãe, a filha dele já estão no hospital já recebendo os cuidados. O Renatinho, ele tem mais ou menos qual idade? Eu acho que ele deve parar uns 35, 38 anos no máximo. E aqui funcionava o lar de idosos e a academia também? Isso, aí tinha um lar de idosos, a academia era na esquina e tinha um espaço de cuidado de mulher em cima também, de bronze, cuidado de estético, que é a esposa dele que... Era o térreo e outros 3 andares? Isso. E, então, o senhor Renato também morava aqui e o filho Renatinho? Eu creio que sim. Eu não conheço o senhor Renato, só conhecia o Renatinho. Então, eu acho que sim, porque estava todo mundo ali na hora do desabamento. E por ser um empreendedor, ele é bem conhecido aqui na região. Sim, todo mundo conhece. A gente não conhece, a gente trabalha muito, então a gente se vê pouco. E eu conheço o Renatinho justamente para tratar a questão de obras mesmo aqui. Havia algum risco, alguma informação de risco de desabamento? Não. A gente nunca chegou para a gente nenhum alarde, nenhum rachadura, tipo assim, forte, nem nada. O muro ali foi rebocado há pouco tempo, teve mais ou menos um ano que foi rebocado todo, era tudo
só tijolo, foi rebocado, mas não tinha nenhum sinal de desabamento, nem nada. Pelo que a gente está sendo informado aqui no entorno, eles estão aqui há muito tempo. Sim, eu moro aqui tem 6 anos e aí eles já estavam aqui há bem antes de mim. Todos os moradores aqui em volta que conhecem eles, é tipo, de muito tempo mesmo que eles estão morando aqui. Mas eu não sei quanto tempo ao certo, porque eu estou aqui já tem só 6 anos. Entendeu? Agora, eu imagino que para você, enquanto vizinha, né, é uma informação que choca a todos nós e principalmente, imagino, para você, vizinha aqui. Sim, choca todo mundo, porque são idosos, né? São idosos, são crianças. E é a vida de alguém, de várias pessoas que estão ali, não é uma vida, não é uma família. A gente está falando de várias famílias. São a família dos idosos, são os idosos, é o dono da casa, é o filho do dono da casa. Então, são filhos, são pais, são mães que estão ali. Então, não tem como não chocar. Não tem como você não pensar, se fosse eu, não tem como você não pensar no outro, nesse caso. Choca. Alexandre é irmão do Renato e tio do Renatinho, que são proprietários do estabelecimento. Ele estava aflito porque o sobrinho continuava soterrado pela manhã. Sr. Alexandre, qual que é a informação que o senhor, que é familiar, tem? Bom dia. Bom dia. O que eu tenho é o seguinte, a nora ligou avisando que o Renato, mas a neta e a esposa estão no de Lomberes, já estão bem, ela me passou a mensagem aqui agora, está todo mundo bem, fazendo umas radiografias lá, mas só escoriações. Agora nós estamos esperando só a resposta aqui do pessoal para saber do Renatinho. Segundo o relato do pessoal, ele está consciente, conversando. Ele seria, então, a vítima que o Corpo de Bombeiros está tendo algum contato ali? Segundo o relato do pessoal aqui, sim, que estão tendo contato com ele. Então, a parte da família que o senhor falou aí que está bem é a filha de 2 aninhos de idade? É a filha dele de 2 aninhos de idade. A esposa de 31 anos? A esposa. Que a gente teve essa confirmação agora da prefeitura. Eles estão bem? Estão bem, graças a Deus. Agora, o senhor sabe me dizer se há 3 anos esse imóvel aqui pegou fogo? Teve um problema na garagem. O carro que Renato estava mexendo lá, ele pegou fogo, foi no... Como é que fala? No veículo? No veículo lá. Não E chegou a atingir a casa, não? Não. Só na garagem. Tinha uma oficina à direita, que é do mesmo proprietário. Então, o incêndio foi na oficina, nos produtos de lá, sem afetar diretamente o LPI. Nós notificamos para fazer manutenção e reparos que foram feitos. Então, assim, não tem vínculo o dano ou risco estrutural do incêndio para hoje. Todos os pavimentos do prédio vieram ao chão. No subsolo havia a garagem. No térreo ficava o lar de idosos, com 23 hóspedes em 6 suítes. No andar de cima moravam os proprietários. E no último funcionava uma clínica de estética. No prédio ainda havia uma academia. Não temos essa informação de chuva durante a madrugada e também seguramente nessa parte da manhã não choveu aqui no local. Então, possivelmente essa estrutura desabou ali por alguma questão de segurança ou de patologia dessa estrutura mesmo. Estamos apurando essas informações junto aos demais órgãos envolvidos aqui, a Defesa Civil Estadual, Defesa Civil Municipal, a Polícia Militar também presente no local, além do SAMU e, obviamente, das equipes do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais. Do entorno, se a gente pegar o imóvel direita e esquerda, sem afetar. Então, não houve. Do fundo, são 3 moradias, das 3 não tinha habitação. Então, elas estão sendo isoladas preventivamente, mas avaliando ao longo do dia para o risco do que pode vir a acontecer com o desencadeado da operação. Maíra conta que trabalhou no lar de idosos e veio acompanhar o trabalho de resgate das vítimas. Essa jovem aqui, ela trabalhava no lar de idosos até o ano passado, não é isso? 1 mês, trabalhei 1 mês na casa. Você fazia qual função? Eu era da lavanderia, lavava as roupas dos idosos, tirava o lixo, tudo assim, tudo que era de lavada, do que eles usavam, eu lavava. E como é que funcionava a casa? Então, eu chegava às 7 horas, né? Aí eu entrava pelo escritório do Renatinho, aí descia a escada, tinha a cozinha, uma sala enorme, um quarto até que era na sala, que era um quarto até que um computador dormia. Era 6 quartos, cada um com banheiro dentro, que era onde o cuidador ficava. Aí tinha uma varanda enorme,
né, que não era nem coberta, que a senhora era o lazer deles, que eles brincavam, ficavam sentados esperando o café da manhã, aí depois tinha o almoço, aí a lavanderia ficava um pouco atrás, só que a gente ficava muito junto com eles, né, porque a gente não aguentava, porque eles eram muito engraçados. E assim, era bem assim, grande, muito grande o espaço, e tipo assim, cada um ficava assim num cômodo. E é muito triste a situação, porque eu conhecia todos eles quase. Em algum momento, você trabalhando lá durante esse período, você viu alguma rachadura ou alguma informação de que a casa houvesse algum tipo de risco? Não, era uma casa assim bem antiga, né? Que a gente via que era antiga, mas não lembro de ter visto rachadura na parede, porta, não. Só que não era uma casa assim, como se diz, novinha, como acabou de construir. Era um ambiente mais, como se diz, mais antigo, né? Bem antigo. Bem antigo. Não houve nenhuma informação, assim, uma chamada da Defesa Civil, alguma dúvida, se havia algum abalo na estrutura? Não, enquanto eu estive lá, não. Até então, assim, que eu chegava, eu já ia para a lavanderia trabalhar, eu via mais eram os idosos, né, que a gente ficava muito junto com eles, porque eles levantavam de manhã, a gente ia lá, dava o banho, inclusive eu já ajudei também, aí a gente vinha, ficava. E teve alguma obra recente? Não, na época que eu tive, não. Sem reforma? Sim, porque era 12h36, entrava cedo e saía à noite, saía às 7 horas da noite. Te pegou de surpresa? Pegou, eu não acreditei, eu estava deitado com meu marido, na hora que eu levantei, ele falou assim, meu bem, a casa do Renatinho de Repouso caiu. Eu falei, você tá doido? Ele, sério? Eu fiquei desacreditada, porque uma coisa que a gente não esperava. Mas eu já tinha, até uma menina que trabalhava lá comigo, vivia falando que teve uma vez que foi lá fazer monitoramento, né, da casa, sempre olhava, tinha assim, tudo certinho. Não era aquela coisa assim, que precisava de uma reforma, precisava de fazer alguma coisa e eles não cuidavam. Não, até que isso o Renatinho era bem cuidadoso. Pelo que você está me falando, o ambiente lá era um ambiente muito agradável? Isso, muito bom, muito bacana, assim, todo mundo tinha amor, todo mundo, o Renatinho era apaixonado com os cuidadores, com os idosos, o Renatinho várias vezes dormia até na parte de baixo para monitorar os idosos, para cuidar deles. Eu já fiz faxina também para ele na academia, eu já trabalhei na academia dele, fui lá e fiz já trabalhei para ele. Eu também já conheci muito a Summer, mulher dele, que tinha um espaço bronze em cima. Entendeu? Então, assim, era um pessoal muito, assim, acolhedor. O pai dele vivia lá embaixo também, batendo papo, brincando com os idosos era muito, assim, carinhoso. Eles eram muito agradáveis, sabe? De acordo com a Defesa Civil, o estabelecimento tem o AVCB e alvará de funcionamento, inclusive com a última vistoria da Vigilância Sanitária realizada em janeiro deste ano. Do ponto de vista documentação, ele estava todo regular. Então, Vigilância Sanitária e alvará de funcionamento. A informação que a gente teve quando nós chegamos aqui de madrugada das equipes do bombeiro, que inclusive o AVCB. A gente está falando de vidas e toda vida importa, toda ela importa. E é um desastre, isso aí é desastre, não tem o que falar. Uma tragédia. Sim, uma tragédia. Sem aviso, sorrateira, né? Bem te tira de uma vez tudo. A palavra é essa, uma tragédia. Ninguém imaginava que isso pudesse acontecer. E esses são os relatos das pessoas que estão ali próximas, vizinhos, não tinha nenhum sinal disso. Agora vem a parte da perícia, de investigação da Polícia Civil, já tem um inquérito aberto, instaurado, para ver o que provocou esse desabamento, com 6 mortos até o momento, 6 mortes confirmadas, 6 pessoas sendo agora procuradas, que estão sob os escombros. As nossas equipes estão na região e a qualquer momento eu volto com outras informações.